Maravilha, estamos de volta na programação da Rádio Bandeirantes com o Domingo Esportivo Bandeirantes. E agora, como prometido, nós vamos bater um papo com um dos principais árbitros do futebol do Brasil e também do futebol continental. Afinal de contas, é um árbitro internacional que esteve recentemente em destaque, comandando a arbitragem brasileira na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, apita jogos de Copa do Mundo de Clubes, Copa Libertadores, é Sul-Americana, brasileiro, Copa do Brasil, é de tudo que aparece ele comanda. É ou não é, Wilton Pereira Sampaio? Bom dia, um abraço. Bom dia, um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. Realmente, como você disse, são várias competições que a gente trabalha, né? Então, não só a nível nacional, a nível local, mas também a nível internacional. Então, é um prazer falar com vocês aqui, né? E estou aí à disposição, né? E tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Ah, com certeza. Você sabe que eu costumo falar para nossa audiência aqui aos domingos que a gente tem esse programa já há algum período, das 10 até 1h da tarde. A gente, obviamente, fala bastante de futebol aqui, mas aqui a gente gosta de trazer um outro lado da bola. Afinal de contas, o pessoal saiu da cama agora há pouco, foi lá, deu aquela apertada no final de semana, tomou uma geladinha a mais, o pessoal tá naquela preguiça de domingo, não dá para fazer tanta coisa, que amanhã já é dia de trampo mais uma vez. Mas aí a gente gosta sempre de trazer um outro lado do entrevistado. Eu costumo falar que aqui não é entrevista, aqui é uma resenha, aqui é bate-papo. E a gente gosta de trazer esse outro lado do entrevistado. Recentemente, Anderson Daronco, o Candançan, todos passaram por aqui. E eu acho que é muito legal porque é pancada atrás de pancada em cima da arbitragem. A crítica faz parte também. Eu sou criticado todo dia, o Wilton também é, os árbitros a mesma coisa. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes também na sua profissão, certamente toma um outro apito do chefe e isso aí faz parte. Mas eu lamento muito que muitas vezes a gente não consegue humanizar a arbitragem. A arbitragem não tem poder de fala. Pô, todo mundo fala no futebol. A imprensa fala, treinador fala, jogador fala, dirigente fala, até gandula fala. Mas o árbitro não fala. E eu acho que vocês deveriam ter cada vez mais espaço. Porque o futebol que movimenta milhões, bilhões, trilhões, o árbitro, infelizmente, uma profissão tão importante para comandar o espetáculo, não recebe esses valores astronômicos como, por exemplo, os atletas recebem, Wilton. Como é que você enxerga tudo isso? Essa questão envolvendo futebol, valores, vocês não terem tanto poder de fala assim? Então, eu estou na arbitragem há 25 anos, né? Me formei em 2000, então, quando eu já entrei na arbitragem já era assim, né? Então, veja bem, 25 anos atrás já era desse, né? Quando eu ingressei na arbitragem profissional, já tinha essas situações, né? De onde o árbitro não pode falar, onde o árbitro tem que se abster, né? De qualquer tipo de comentários, inclusive comentários, não só comentários, né? A nível de entrevista, mas também é, algum tipo de resenha, redes sociais. Então, tudo isso a gente, né, tem que ter esse cuidado. Mas é uma situação, né, que a gente tem que ver os dois lados. Né, porque às vezes quando o árbitro fala, às vezes você sabe que o entrevistador, muitas das vezes, vem perguntas que colocam o árbitro numa saia justa, colocam o atleta, o dirigente. Então, assim, para a gente não envolver em nenhum tipo de polêmica ou em situações que possa comprometer, né, alguma situação daquele jogo, ou daquele campeonato, ou de alguma decisão, né, que o árbitro tomou no campo de jogo, que seja uma decisão, às vezes polêmica, uma decisão que gera, né, muito debate, isso acaba se tornando mais ainda, aumentando, né, as discussões sobre a situação que ocorreu naquele jogo. Então, assim, eu não vejo essa questão, que é muito, o quarto deveria falar, não, eu não entendo assim, sou bem sincero da minha parte, porque a não ser que a comissão de arbitragem ou as federações, né, designasse alguém, né, ok, você vai ser o responsável por cada rodada falar em nome da arbitragem. Aí tá, seria diferente. Mas você tirar o árbitro ali do calor do jogo, já colocar ele numa entrevista, eu acho que é um pouco complicado, né, por parte, né, da arbitragem. Mas assim, quem sabe no futuro próximo aí a gente tenha pelo menos alguém, né, responsável pela arbitragem para tecer algum comentário, sim, desde que seja comentários técnicos, né? Claro. Eu vou falar uma coisa, é muito bom te ouvir nesse sentido, porque recentemente o Daronco aqui, o Daronco falou, pô, eu acho que seria importante a gente falar depois do jogo. Por exemplo, vamos lá, vamos montar um cenário aqui. O Bruno Arleu de Sim. Araújo apitou um pênalti polêmico a favor do Bragantino nesse último final de semana.
E aí é normal, algumas pessoas vão achar que é pênalti, outras vão achar que não foi pênalti. Um lance interpretativo abre margem para interpretar. Ponto. Se o Bruno Ardeu de Araújo depois tivesse ido, vamos lá, terminou o jogo, as reclamações pra lá, repercussão na imprensa, rede social, bababá, bababá, bababá. Tomou um banho, resenhou com a rapaziada, pegou, viu o lance, vai pra uma entrevista coletiva lá, mesmo que não tenha tantos jornalistas, mas pelo menos dar o espaço pro árbitro expor o ponto de vista. Porque eu acho que é, na minha avaliação, eu acho que é muita covardia o que se faz. Vou dar um exemplo, o lance interpretativo, a partir do momento que ele é interpretativo, não há nada de absurdo você marcar ou não, é interpretativo. Se é um lance escancarado, meu Deus, não dava pra... Beleza. Mas o lance interpretativo, vocês tomam pancada torta e à direito. Então por isso que eu acharia legal, inclusive, eu falei isso pro presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Basso, temporada passada e esta temporada, antes de começar o Campeonato Paulista no Congresso Técnico. Presidente, abre espaço para os árbitros poderem se defender. Seria interessante, não, veja bem, a gente pode pensar nessa situação e tal. Mas eu acho que vocês também, Wilton, eu não quero mais uma vez aqui ficar falando algo que eu não sei, por isso que é fundamental te ouvir. Mas eu acho que muitas vezes vocês não têm, como é que eu posso utilizar? Um amparo necessário para vocês executarem a profissão da melhor forma possível, uma estrutura necessária. Primeiro em relação a valores. Pô, a gente conversou com vários árbitros recentemente aqui. Não dá para um árbitro, e eu não tô querendo comparar a importância de um árbitro com um jogador de futebol, mas para mim um árbitro é tão importante quanto para que você possa fazer um espetáculo fluir da melhor maneira possível. Os valores que são apresentados para os árbitros, as diárias quando vocês viajam, as escalas, que muitas vezes vocês precisam ter uma outra profissão, porque só, entre aspas, apitar não dá. E aí a CBF muitas vezes não quer transformar os árbitros em CLT para não correr o risco de tomar processos trabalhistas e etc. Então, quer dizer, vocês ficam numa ponte que se você vai um pouquinho para o lado, pode cair. Se vai para o outro lado, pode cair. Se fica no meio, não facilita a vida de vocês também. Aí é complicado, não, Wilton? Então, assim, a gente até veio agora recentemente, a CBF está até trabalhando, né, já num projeto aí, para começar a personalizar os atos, né? Então, assim, a gente acredita que a partir do ano que vem, né, esse projeto vai sair do papel, né, eu tenho certeza, e vai ser o primeiro avanço. Acho que tem que começar pela personalização, não tem como, né? A gente, como você disse, não é fácil, muitos atos têm outro trabalho. Eu tive que abrir mão porque do meu trabalho, né? Porque é impossível conciliar devido às viagens, treinamentos. Então, assim, eu tive que abrir mão do meu trabalho em 2017. O que você fazia, Wilton? Então, para dedicar 100% exclusivo à arbitragem. E tudo isso, assim, não é que é complicado, são escolhas que nós fizemos, né, de se tornar futebol. E eu, quando eu entrei na arbitragem, já sabia de tudo isso, né, que envolve a arbitragem. Por conviver no meio com outros colegas que foram árbitros, né, inclusive árbitros internacionais. Então, tudo isso eu creio que, a começar pela profissionalização, a gente vai ter um avanço, né, em outras áreas. Eu também acho. O que você fazia em 2017 que você teve que abrir mão para focar só na arbitragem? Eu trabalhava no colégio militar, na seção de educação física. Era responsável aí por uma seção de educação física com quase 2.000 alunos. Caramba, velho, que legal. E conta um pouquinho agora da sua história. Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre Copa do Mundo de Clubes, as suas ações dentro de campo, queria que você falasse um pouco sobre o Wilton Pereira Sampaio. Quem é o Wilton Pereira Sampaio? Saiu de onde? O que que fez? Onde estudou? O que que gosta de comer? Conta um pouquinho da sua vida. Vamos humanizar um pouco o árbitro aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Vamos lá, Wilton. Então, eu comecei com 14 anos na arbitragem, né? Eu morava no interior de Goiás, na minha cidade, Teresina de Goiás, a 500 quilômetros de Goiânia. Uma cidadezinha deve ter hoje 4.000 habitantes no máximo, Nossa. mas é o berço da Chapada dos Veadeiros. Não sei se você já ouviu falar na Chapada dos Já, Veadeiros. já. Nunca É uma estive aí, região mas já ouvi. turística muito bonita. Então, eu comecei lá aos 14 anos, né? 14, 15 anos, já apitava jogo de adulto, sozinho, né? E aí, ali pelos 16, 17 anos, teve um torneio na minha cidade, um torneio famoso na minha cidade, onde vieram equipes de fora, de Brasília, né, da região de Goiânia, e me viu apitando o jogo nesse torneio, né? E um dos times chegou, um dos dirigentes, o dono do time chegou, Wilton, cara, você tem talento, você tem que ir embora daqui, você tem que fazer um curso de arbitragem e ser árbitro de futebol profissional. E aquilo, opa, alguém tá, né, me ajudando.
Então, aí eu vim embora, eu vim para Brasília em 2018, com 17 anos eu vim para Brasília para estudar, para terminar o ensino médio, né? Terminei meu ensino médio em Brasília e com 18 anos tive a oportunidade de fazer o curso de arbitragem em Brasília, né? Então me formei em Brasília no ano de 2000, me formei com 21 anos, não, me formei com 19 anos, minto. Com 19 anos eu me formei como árbitro e aí fui me destacando, me destaquei, que você sabe, a arbitragem é igual time. Você tem que passar pela base, passar pelas divisões inferiores, né, para chegar um dia no profissional. E isso foi assim, eu cheguei no profissional muito rápido. Com um ano de formado, eu consegui chegar no profissional. E aí, com 2 anos de arbitragem, eu fui indicado, né, ao quadro da CBF. Então, fui indicado ao quadro da CBF com 21 anos, né? Então, assim, já são 22 anos já fazendo parte do quadro da CBF. São quase 300 jogos na Série A. Se Deus quiser, esse ano completa os 300 jogos na primeira divisão. E 13 anos de FIFA, né, como árbitro FIFA. Então, assim, foi uma carreira, lógico, eu passei por todas as etapas, né, não queimei nenhuma etapa. Fui ali na época não tinha nem série D, era série C, né? Passei pela série C, fiz muito jogos como quarto árbitro, muitos jogos na segunda divisão, até ter a oportunidade de estrear na Série A em 2006. E aí, quando eu estreiei na Série A em 2006 foi um jogo, em 2007 dois jogos, e em 2008 eu comecei a ter uma sequência maior, né? Até conseguir chegar aí ao quadro da FIFA, que foi em 2013. Sensacional, quer dizer, teve que quebrar muita pedra para chegar onde chegou, né? E aí eu tenho uma curiosidade agora, a gente Exatamente. está conversando com o Wilton Pereira Sampaio, aqui exclusivo no Domingo Esportivo Bandeirantes, ele que acabou de voltar da Copa do Mundo de Clubes, e foi muito legal. A Copa do Mundo de Clubes é curioso, né? E a gente deu nota aqui 8, 9 para arbitragem de modo geral, porque é difícil você fazer só jogo perfeito, né? Foram várias partidas, mas a gente praticamente não teve lá grandes lances polêmicos também. E eu só lamento aqui que, infelizmente, o Brasil não teve nenhum representante no VAR. Nós tivemos Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abate Abel, mas no árbitro de vídeo nós não tivemos ninguém. Vocês conseguiram já, pelo menos aqui no Brasil, Wilton, se adaptar 100% a essa ideia do VAR? Por que eu pergunto isso? Porque a gente recebe muitas vezes um protocolo do pessoal das federações e da CBF, o seguinte, é o que a gente recebe aqui. O árbitro de vídeo não pode interferir em lances interpretativos, é decisão do campo, ponto. E aí, na rodada seguinte, rola um lance interpretativo que o VAR chama, o árbitro vai até a cabine do VAR e muda a decisão. E aí, qual que é o argumento da imprensa e da torcida? Olha lá, o árbitro influenciou na decisão de campo. Olha lá, o lance interpretativo no protocolo, o árbitro de vídeo não poderia entrar. Como é que funciona esse toma lá da cá? Porque não é fácil, você tem que lidar com os jogadores brasileiros que são chatos pra caramba e reclamam o tempo inteiro, com a torcida que faz pressão, com o treinador na área técnica, com o cara que tá no VAR, com aquela barulheira que você tem que se concentrar pra ver a imagem, ouvir o cara e todo mundo no entorno. Quer dizer, a vida do árbitro também não é fácil. Como é que você administra essa questão e enxerga a falta de um representante brasileiro no VAR na Copa do Mundo de Clubes? Então, o VAR no Brasil começou em 2017 para 2018, né? Na Série A começou em 2018, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito nessa questão do VAR no Brasil, muitos treinamentos. Agora com a parada do Campeonato Brasileiro para o Mundial, né? O grupo de árbitros continuou nessa sequência de treinamentos. Eu vejo que é uma ferramenta que veio para ficar, né? Uma ferramenta que é muito importante para o futebol, né? E quando a gente fala do VAR, isso não é só para arbitragem, é para o futebol. Lógico que é uma ferramenta que necessita, né, de avanços. A FIFA tem avançado muito em relação a essa ferramenta. Um exemplo muito bom foi o Mundial de Clubes. E eu tenho certeza que no Brasil é mais uma questão cultural, cara. Acho que a gente tem que mudar, né, a nossa visão do futebol, a nossa visão de enxergar o futebol brasileiro, né, de uma maneira mais profissional. Né? O que que eu digo mais profissional? De ter respeito, né, um com o outro, não só jogadores, imprensa, dirigente, arbitragem, todos que estão envolvidos, né, naquele espetáculo. Acho que tudo isso passa pelo respeito, né? E nós sentimos isso, né? Como que é trabalhar, né, num torneio fechado, né, que é um torneio de clubes, como foi o torneio da FIFA, onde a arbitragem, né, teve, lógico, toda a estrutura, né?
de tecnologia, mas eu vejo que a questão do VAR no Brasil, ela tem melhorado. Lógico que depende aí né, de uma sequência de treinamento. Hoje nós temos um quadro exclusivo de árbitros FIFA que só fazem ato de vídeo, né? São especificamente escalados somente na função de VAR. E isso tem, né, trazido para a gente, né, mais credibilidade. Lógico que vai ter situações que muitas das vezes é, que para a imprensa, para jogadores, para dirigentes, para torcedores é interpretativo, mas depende de que tipo de interpretação. Às vezes eu narro uma coisa e a imagem mostra outra. Então, o árbitro vai ter que analisar aquele lance de acordo com a sua narrativa, de acordo com aquilo que ele chegou no campo de jogo. E muitas das vezes as pessoas acham que o VAR, que o árbitro de vídeo, né, a figura do VAR que comanda a cabine, que na verdade são duas, três pessoas, mas tem um VAR principal, que ele que toma a decisão. Não, a decisão quem toma é o árbitro de campo. Ele é como um assistente, né, como assistente do campo de jogo. Ele ajuda o árbitro, né, a analisar a situação, né, a colaborar com as imagens, a colaborar com algum tipo de situação que o árbitro no campo de jogo não viu, né, e na cabine ele viu. E acontece com todos, não só no Brasil, né? Fora do Brasil a gente vê vários exemplos também de lances que às vezes o árbitro toma uma decisão no campo de jogo, para muitos é situação de interpretação, mas o VAR recomenda a revisão devido à comunicação que eles tiveram. Então, assim, eu não sou crítico ao VAR brasileiro, pelo contrário, eu apoio, né, o VAR brasileiro. É uma ferramenta que, onde se mais utiliza em competições mundiais é no Brasil, né? Toda a estrutura que temos. Qual é a segunda divisão de um país que tem VAR em todos os jogos, né? Então, assim, a gente tem que valorizar o nosso produto, lógico, depende de muito treinamento, né, de muito entendimento de jogo, de muita colaboração, para que a gente torne essa ferramenta cada vez mais voltadas realmente para situações que a gente possa colaborar e decidir tomar a melhor decisão. E assim foi no Mundial. No Mundial a gente teve várias situações também envolvendo arbitragem de vídeo e acho que ficou um exemplo para o mundo todo, né, de como que foi o comportamento, né, dos jogadores, dos dirigentes, da imprensa, né, com essa situação da arbitragem de vídeo. Então, assim, do meu ponto de vista, a gente tem que partir para uma mudança geral no que diz respeito, né, ao futebol no nosso país. Perfeito. Você falou sobre a Copa do Mundo de Clubes, que você esteve lá ao lado do Ramon Abate Abel, representando o Brasil. E olha, sendo bem sincero, eu repito aqui, eu acho o jogador brasileiro chato pra caramba. Os caras reclamam de tudo. Os treinadores na área técnica, eles enchem o saco do quarto árbitro, é uma gritaria, invadem a área técnica, não respeitam, tomam um amarelo, não estão nem aí. Depois eles fazem rodízio, põem um outro assistente pra encher o saco. E a Copa do Mundo de Clubes, que obviamente foi um período curto, de um mês, de 7 jogos para quem chegou na decisão, e vocês passaram por muita coisa nessa Copa do Mundo de Clubes, viram bastante coisa aí dos bastidores. Você falou sobre respeito. A gente viu que a postura da Copa do Mundo de Clubes por parte dos atletas foi uma postura assim. Claro, tem uma outra reclamação, mas não foi a papagaiada que é aqui no futebol brasileiro. Você, como árbitro, se sente muitas vezes desrespeitado da forma com que o jogador brasileiro atua com vocês dentro de campo? Então, assim, eu vi boa parte da imprensa, né, fazendo comentário, o Wilton não apita na FIFA, não apita aqui igual ele apita em competições internacionais. Ouvi Então, assim, muito eu vi disso vários também. comentários falando sobre mim, sobre o Ramon Abate, né, sobre os astros brasileiros que vão para eventos internacionais, né, não só eventos FIFA, como eventos também da Conmebol. Ah, mas lá é diferente, ele apita, deixa o jogo correr, deixa ter mais contato. Então, assim, é uma questão mesmo, assim, cultural, né, de entendimento, de respeito. Eu tenho certeza que o nosso futebol tem avançado nesse sentido, mas precisa melhorar muito, né? Você citou exemplos aí de comportamento de área técnica, comportamento de treinadores, comportamento quando o árbitro, né, vai lá na área para poder verificar uma situação que o árbitro de vídeo recomendou a revisão ou não. Então, tudo isso, assim, eu não me vejo desrespeitado, né? Muitos falam que eu sou um árbitro muito assim enérgico, mas comigo, cara, assim, a maioria dos jogadores que eu tenho contato, treinadores, assim, tem um certo respeito, né? Assim, eu sou uma pessoa assim que também transmito respeito a eles, de forma alguma eu vou para o embate, mas a gente precisa, né, como eu falei no início aqui, avançar nesse sentido, né? No sentido assim de realmente respeitar.
todos que estão envolvidos, né? Não é só o árbitro, né? É de árbitro para jogador, de jogador para árbitro, com treinadores, né? Essas situações que muitas das vezes ocorrem na zona mista, né? Quando o árbitro vai pro túnel, os jogadores vão pro túnel, e ali começa um bate-boca. Isso não é bom pro futebol, né? Para a imagem de futebol, isso não é bom. E o mundo, assim, foi um exemplo de clubes, foi um exemplo, assim, muito positivo, né? Nesse sentido, né? Opa, fica ali dentro do campo de jogo, né? Tem a rivalidade ali, tem as disputas. Eu sei que todo mundo ali está querendo, né, fazer o seu melhor para ter um resultado positivo, da mesma forma a arbitragem, mas prevalece o quê? Prevalece, né, o respeito acima de tudo. Que bom. E a gente percebe aqui, ouvindo sua voz, apesar de ser militar, né, de essência, de sangue, você é um cara tranquilão, né, Wilton? Tranquilão, na boa. Dificilmente a gente vê você também batendo boca com os caras. Às vezes os caras, pô, Wilton, você errou aqui, foi pênalti, foi vermelho. Você tá aqui serenão, paradão, plantadão aqui, só ouvindo, né? Não adianta, cara. Se você for pro embate com o atleta, não vai resolver. Então, assim, essa é a minha postura, né, de você dar uma de abaixar um pouco ali a adrenalina do jogador, né? Tentar trazer o jogador para o seu lado, né? De uma forma respeitosa, né? Porque, queira ou não queira, o árbitro é um psicólogo dentro do campo de jogo. Então, em certos momentos ali, ele tem que usar ali a psicologia para poder abaixar um pouco a adrenalina do jogador, porque às vezes o jogador está com a adrenalina alta, aí vem o árbitro também com a adrenalina alta. Então, acaba que isso não vai funcionar, né? Então, a gente tem que, de uma certa maneira, ali dar uma quebrada, né? E também escutar o jogador, lógico, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, porque se o jogador também vir de uma forma, né, totalmente desrespeitosa, você não vai permitir isso. Então a gente tem que trabalhar esse lado, né? A CBF tem feito isso, as federações têm feito isso, a imprensa tem cobrado muito isso, né? Principalmente dos times, para que isso seja, né, menos falado, né? Porque se fala pouco de futebol e muito aí de situações, né, que envolva arbitragem, dirigentes, jogadores, então isso não é bom. Ô Wilton, estamos em contato com o Wilton Pereira Sampaio, exclusivo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, começando esse domingão de muita coisa bacana. Ô Wilton, eu vou te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte: você falou há pouco que o árbitro ele tem que ser, tem um lado meio psicólogo para você não deixar a coisa virar o fio. Como é que você, mesmo experiente, há 200 anos na área, que já passou por tudo nessa vida, Copa do Mundo de Clubes, seleções, Libertadores, Brasileiros, os principais torneios você apitou e você ainda apita. Mas você também é humano, não é robô. É normal errar. Em alguns momentos é um erro um pouco, puxa vida, aqui eu vacilei, aqui eu podia ter dado isso, eu poderia ter feito aqui diferente. Como é que você lida com a parte emocional? Você deita a cabeça no travesseiro. Wilton Pereira Sampaio, depois de um jogo grande, um clássico, uma decisão, puxa, errei. Como é que fica você com o seu emocional, sabendo que você vai ser pisoteado por torcida, por imprensa, nos programas esportivos, vão falar que você não tem condição, que você tem que ir pra geladeira, que você é inqualificável. Como é que você se sustenta? Porque não é fácil também. Você cometer um erro já é ruim. E você ser massacrado pelo Brasil, pelo mundo, é ainda pior. Como é lidar com essa questão emocional, hein, Wilton? Então, essa questão emocional ela é muito importante, né? Eu já estou já há bastante tempo na arbitragem e a gente convive, né, com os equívocos. Não tem como. Se eu falar para você que a gente não convive, eu vou estar mentindo, né? Então, quando a gente comete um equívoco, a gente fica mal, a gente sente, né? Porque você está ali para poder fazer o seu melhor, né? E quando a gente, pô, passou o jogo, que você fica sabendo ali, né, momentos depois, você sabe que você, né, cometeu um equívoco. Então a gente, no meu caso, né, particular, eu procuro, logicamente, me abster de comentários, né, porque isso não vai ajudar em nada na minha recuperação, né, porque eu tenho que recuperar, eu tenho que dar a volta por cima. Então eu me abstenho de comentários, né, de críticas e lógico que as críticas que são positivas, né, que vêm ali para poder melhorar o nosso trabalho, ótimo. Mas muitas das vezes a maioria é massacrando, né, o profissional. Então eu procuro, lógico, me recolher, né, analisar o jogo, como que foi o jogo, juntamente com meus instrutores, que a gente tem sempre um instrutor responsável pela equipe de arbitragem, que faz ali toda a análise,
né, durante o jogo e pós-jogo, né? Durante o jogo, ele analisa o jogo e depois ele tem uma reunião, né, com toda a equipe de arbitragem que está envolvida naquele jogo, o porquê daquele equívoco, né, o porquê que a gente, né, poderia ter evitado. E é lógico, eu tenho que me recolher, né, estar com a minha família, que é a família, né, é o nosso, como se diz, é meu braço direito, primeiramente a Deus, né, e depois a nossa família que nos acolhe. E, e a outra situação é trabalhar, né, tentar dar a volta por cima, né. Lógico que aquele erro ele fica no seu subconsciente, né, por alguns dias, é normal isso, para que você venha um próximo jogo, né, e procure fazer aí, né, o melhor para tentar amenizar a situação que foi, né, naquele jogo anterior, naquele equívoco que você cometeu, porque a gente de forma alguma, né, quer cometer equívoco, porque você sabe, se você cometer um equívoco e esse equívoco ele tem uma, né, uma repercussão muito grande, tem uma influência muito grande no resultado final do jogo, isso é ruim, né? É ruim para a competição, é ruim para as equipes, é ruim para o árbitro, né? Então a gente fica realmente é, mal, né, com a situação dessa, mas procurando, lógico, entender o porquê, para a gente poder dar a volta por cima e voltar mais forte. Vocês têm algum acompanhamento por parte da CBF dessa questão emocional, um psicólogo que vocês têm esse direcionamento, acompanhamento semanal, mensal, anual? Tem esse tipo de coisa? Temos sim, temos sim. A CBF tem trabalhado muito essa situação, né? A gente tem. Agora, recentemente mesmo, agora a gente passou por um treinamento, né? Lógico que eu estava fora, mas eu pude acompanhar um pouco, né, desse treinamento mental, né, que tem feito com todo o grupo de arbitragem. E não só esperar só da CBF. Nós, árbitros, também temos que procurar um profissional particular para poder nos ajudar, né? Você tem que ter um profissional, né, do esporte, voltado para o esporte, que possa colaborar aí ao longo da sua carreira. Então eu tenho um profissional que me acompanha, né? Então sempre que eu preciso, né, estou fazendo aí as minhas consultas, né, os meus acompanhamentos. Então é importante a gente ter um profissional da área da psicologia esportiva que pode colaborar muito aí com a sua carreira. Perfeito. Estamos com o Heitor Pereira Sampaio, árbitro de futebol, representou o Brasil na Copa do Mundo de Clubes. Ano que vem, estaremos na Copa do Mundo de Seleções mais uma vez, que nem você esteve na última Copa, Wilton. Já saiu? Já tem aí uma informação de bastidor? Como é que tá essa parada aí? Não, na verdade, não saiu. A Copa do Mundo, ela é um processo contínuo, entendeu? Então, nós somos observados em todas as competições, pelos árbitros que estão no processo de seleção. No caso, no Brasil, nós somos três, né? Três, quatro árbitros envolvidos em todo esse processo. Eu, o Klaus, o Abate, a Edna. Então, os quatro árbitros estão aí, né? Buscando participar dessa próxima Copa do Mundo. E não tem nada certo ainda, né? Apenas a gente participa do processo. O que é participar do processo? É estar em eventos da FIFA, né, em seminários, né, de toda a preparação técnica e física, e as nossas competições, tanto nacionais como internacionais. Né? A gente sabe que a FIFA acompanha todos os atos que estão envolvidos no processo. Então, se eu estou apitando, né, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, alguém está assistindo aquele jogo para poder fazer uma avaliação e essa avaliação fazer parte também, né, desse processo de Copa. Então, eu tenho certeza que a gente, né, vai continuar forte, firmes, né, com fé em Deus, para a gente conseguir aí esse objetivo. Sensacional. E você falou em avaliação. Por falar em avaliação, você esperava apitar mais jogos da Copa do Mundo de Clubes? Que a gente chegou, pelo menos aqui no Brasil, a criar uma expectativa. Pô, será que a gente pode ter um árbitro brasileiro na decisão? Aí colocaram, se eu não estou equivocado, o iraniano que apita pela Austrália, se eu não estou equivocado, né? Que tinha cometido, inclusive, alguns erros durante a Copa do Mundo de Clubes. Você esperava apitar mais partidas dentro desse Mundial? A gente sabe que o Mundial, né, nós estamos lá em 35 árbitros. E eu vou te falar, os 35 árbitros fizeram aí, né, um ótimo trabalho. Lógico, tem uma coisinha aqui, outra, né, pequenos detalhes, mas no geral foi uma grande arbitragem, né, um grande torneio. Eu fiz 3 jogos, e você fazer 3 jogos num torneio FIFA é muito difícil. Você fazer 3 jogos, tanto eu como o Ramon fizemos 3 jogos. Então, assim, teve colegas que fizeram dois, acho que só o Fagani, que fez a final, fez 4 jogos. Então, assim, acho que a gente sai fortalecido, né? A arbitragem brasileira sai forte. Foram 6 jogos, né?
com a arbitragem brasileira. Eu ainda fiz um jogo ainda que valia ainda do playoff, né, que valia vaga no grupo do Flamengo, que foi Los Angeles contra a América do México. Então, se você pegar, foi praticamente 4 jogos, né? Se colocar esse jogo do playoff que valia vaga para o Mundial. Então, eu fico feliz, né, pelos jogos, pela quantidade de jogos. A gente sabe que a final é só para um, então a gente estava lá habilitado para poder fazer também uma possível final, mas ela foi bem entregue, né? Um árbitro muito experiente, um Como é árbitro que funciona que, a escala, Wilton? Desculpa, eu fiquei curioso. Como é que funciona essa escolha de bastidor? Tem uma análise? É o preferido? Como é que é esse negócio? Que a gente, pelo menos aqui, eu vou falar para mim, não tem a menor ideia como é que funciona essa parada para escolher o árbitro da final. Como é que é essa avaliação? Então, cara, essa avaliação, assim, você tem que estar preparado. Todos os 35 astros ali estão concorrendo à escala, né? Então, aí a FIFA analisa, né, jogo a jogo, né? Então, a escala é feita jogo a jogo e os 35 astros, lógico, tem a questão de neutralidade, né, acima de tudo. Então, a gente entende isso também, a questão de neutralidade. E quanto mais time do seu país, né, a possibilidade menor de você trabalhar, né, é real. Mas mesmo assim, tendo 4 equipes brasileiras, a gente, né, teve a oportunidade de ficar aí até o final, tendo representante da arbitragem brasileira. Mas a escolha ela é assim, é jogo a jogo, né? A FIFA tem ali seu comitê técnico de análise, sua comissão de arbitragem, como é feito no Campeonato Brasileiro, né? Eles analisam quem, né, tem condições de ir para aquele jogo. E aí eu tenho certeza que as escolhas foram as melhores que a FIFA fez, né? E não se falou de arbitragem, né, nesse torneio. Então, assim, que bom, né, que a arbitragem à altura. Lógico que a gente sempre tem consciência dos pequenos detalhes que a gente precisa melhorar, né, a cada jogo. Faz parte, né, do processo, mas eu espero que a gente possa continuar, né, nesse mesmo ritmo que foi o Mundial, nas nossas competições aqui também. Com certeza. Estamos no youtube.com/barra Rádio Bandeirantes Oficial com imagens acompanhando o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro de futebol que esteve na última Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que foi um sucesso gigantesco, indiscutivelmente. Agora a FIFA estuda até a possibilidade de mudar para 2 em 2 anos. Eu prefiro de 4 em 4 anos. Acho que você tem ainda mais gosto, assim, aquele gostinho de realmente esperar esses 4 anos, esse ciclo de Copa do Mundo. Wilton, para a gente encaminhar para fechar, a gente falou bastante sobre essa questão emocional. Tem uma coisa que eu não gosto do futebol brasileiro e aí é uma avaliação minha. Vou dar um exemplo. 6 árbitros estão lá apitando o jogo, de repente, porra, errou. Apitou, equivocado, repercussão, bibi. Aí vai a CBF e afasta o árbitro. E a gente costuma falar, ó, foi pra geladeira. Vai apitar alguns jogos da Série B, etc e tal. Foi pra reciclagem. Eu queria que você falasse se você já passou por isso. E essa reciclagem, o que é essa reciclagem? Que eu, pelo menos, que não estou inserido no dia a dia da arbitragem, o que eu entendo? Reciclagem não tem nada. O cara só vai ser impedido de apitar os principais jogos, vai para uma divisão inferior, como se fosse uma punição, correto? Porque vai estar longe da principal vitrine, vai sofrer essa punição e depois volta. Nós vimos recentemente isso acontecer com o próprio Bruno Arleu, Flávio Rodrigues de Souza, entre outros árbitros, com a Edna também. Como é que você enxerga essa dinâmica? O árbitro foi lá, errou, tem essa geladeira, barra, reciclagem, vai apitar um jogo de Série B. Há realmente uma reciclagem ou é só uma punição para depois, ó, aprendeu, agora volta para a Série A e não erra mais? Como é que funciona? Não, não, não. Lógico, eu já passei por isso, né? Acho que dificilmente tem um árbitro que nunca passou, né, por um período de reciclagem. Essa reciclagem é você analisar lances, analisar jogos, né? Analisar situações que aconteceu, né, naquele jogo. A gente tem várias ferramentas de trabalho, tanto ela através de vídeos como na prática, né? No caso aqui, no meu caso, em Goiás. Então, eu vou para o campo, eu vou treinar, né? Buscar um treinamento de posicionamento, de leitura de jogo. Então, eu faço assim, uns 2, 3 treinamentos no campo de jogo, a situação real de jogo, né? E também com o instrutor com análise de vídeo, né? A gente tem aí uma gama de lances, né? De situações de jogo, onde a gente analisa, né? Os vídeos, os lances, para a gente poder, né, ter consciência de como que a gente tem que agir. Mas é normal, né, a gente passar por esse tipo de treinamento, né? E a gente entende, cara, a gente entende porque você cometeu um equívoco, né? Um equívoco que realmente tem uma repercussão, interferência direta no resultado da partida.
E aí você, lógico, você vai passar por além de reuniões que você faz com a sua equipe de jogo, você também tem que fazer um treinamento à parte para poder voltar mais forte. Mas eu encaro isso como naturalidade, né? Não vejo como uma punição, pelo contrário, eu vejo como um período ali de reciclagem, onde você tem que, né, ter consciência daquilo que você fez, né, corrigir e voltar mais forte. Perfeito. Agora eu queria que você falasse sobre um tema que ele é polêmico pra caramba, cara, que é questão de regra. Eu acho engraçado quando o jornalista pega e fala assim, não, porque a regra diz isso, diz aquilo. O árbitro sabe muito mais do que a gente sobre a regra do jogo. Só que, pelo menos pra mim, tem algumas regras, cara, que, sei lá, se é International Board, os engravatados da FIFA, os caras deveriam mexer nesse negócio, velho, que é mão na bola e bola na mão. Ô coisa complicada, porque o Wilton Pereira Sampaio na quarta-feira marcou um cruzamento do fulano de tal que pegou no braço, ele marcou o pênalti. Aí no dia seguinte, vai o Rafael Claus num cruzamento muito semelhante, pega e não marca nada, manda o jogo seguir. Essa regra que abre margem para uma interpretação, como é que você enxerga esse tipo de coisa? Eu acho que a FIFA deveria cravar, ó, bateu no braço, dane-se se tem intenção ou não. Acabou essa papagaiada. Ah, mas o atacante vai buscar o braço do zagueiro. Dane-se, paciência, pelo menos não vira esse circo que muitas vezes se transforma. Como é que você, árbitro experiente, há 300 anos apitando jogos de futebol, enxerga essa questão? Mão na bola e bola na mão, a margem para a interpretação dessa jogada. Eu vou te falar que no momento atual tá muito melhor, viu? É mesmo, Wilton? Tá muito melhor a gente tá muito melhor a gente compreender essa interpretação da bola na mão na bola. Porque hoje tem muitas situações, eu vou te falar, nenhum lance é parecido com o outro. Dificilmente você vai encontrar um lance assim parecido igual a um da quarta, um do domingo, um meu, um do Klaus. Você não vai encontrar parecido. Porém, cara, assim, a interpretação está muito melhor, né? Porque você tem que analisar vários fatores. A posição do braço, se está no movimento natural, se está numa ação de bloqueio ou não, se o jogador realmente, né, correu o risco, né, com aquele braço, de ampliar aquele braço, de fazer um bloqueio. Então isso hoje para nós melhorou muito, 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 muito. A gente viu aí na Copa do Mundo de Clubes como foi melhor. Então muitas situações onde a bola às vezes pega numa parte do corpo e vai no braço. Então assim, lógico, a gente tem que analisar todo o contexto, né? Falando aqui é fácil, mas a gente tem que analisar o contexto do jogo, né? O contexto da jogada. Então assim, eu vejo no momento atual, né, um avanço muito grande com relação às situações de mão. Pô, que E curioso. lógico que a gente sabe que para ter ideia, cara, as situações da regra, quando a regra muda, jogadores também participam. Tem um comitê, você sabe disso, tem um comitê exclusivo de jogadores, de treinadores, né? Então tudo isso está envolvido, né, na mudança da regra. Mas a gente sabe que o lance de situações que envolva, né, lances de mão, né, é mais difícil para todos, né? Não só para nós, árbitros, como também para os jogadores, né? De compreender tudo isso, da imprensa, de entender. Por isso que eu falo, os profissionais da imprensa cada vez mais tem que estar inserido, né, no tema de arbitragem. Porque se você tem um conhecimento básico, né, principalmente com temas, né, que gera mais interpretações, com certeza vai entender melhor, né, essas mudanças da regra do jogo. Eu tenho certeza que você acompanha já há bastante tempo, né, sabe muito de arbitragem e vai buscar, né, analisar de uma forma mais técnica, entendeu? É, que muitas vezes mexe com a parte emocional do torcedor. Ah, mas essa regra aí ela é dúbia, ela abre margem para interpretação, o árbitro foi lá e roubou, não é possível isso ter acontecido e tal. O que eu acho, muitas vezes a pessoa fala esse tipo de coisa, é um absurdo. Eu custo acreditar que um árbitro, seja ele brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, ele entra já com aquela predisposição. Ah, mas o Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, na infância ele torcia pra X, vai pitar o jogo do Y, então, meu Deus do céu, cara, a profissão de vocês é o ganha-pão, é levar o pão pra tua família todo mês, entendeu? Então, eu já nem discuto, eu acho que cada vez eu concordo contigo, essa parte técnica tem que estar cada vez mais inserida, não só entre a imprensa, mas entre os torcedores também, para que a gente tenha cada vez mais o conhecimento da regra, porque querendo ou não, a regra muda bastante e muitas vezes essa informação chega para vocês, para o comitê, mas não chega para outras vias. Então, não, veja bem, aquilo lá não pode. Por exemplo, aquela regra que fizeram, né? Quando tem um chute ou um cruzamento, alguma jogada que a bola bate numa parte do corpo e depois no braço, não se marca nada.
Aí depois já vieram com uma outra mudança de regra. E muitas vezes isso não chega para as pessoas. Aí as pessoas, não, mas isso não pode porque não sei o que e tal. E muitas vezes não tem o acesso a essa informação, né? Ô Wilton, Exatamente, eu queria que exatamente. você falasse agora, cara, sobre você que é um cara tão experiente, apitou tantos jogos de Libertadores, de Brasileiro, decisões, Copa do Brasil, seleções, Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Seleções. O que é mais difícil apitar? O que é mais complicado? Todo jogo é igual? Ou você, puxa, cara, vou apitar um jogo aqui entre seleções, cara, uma Inglaterra e França. Ou vou apitar uma partida, sei lá, eu na Neoquímica Arena do Corinthians com mais de 45 mil loucos lá. Como é que funciona o dia a dia do árbitro pra apitar conforme a competição? Libertadores, que é uma loucura também, papel higiênico pra todo lado, como é que é? Isso. Então, a gente sabe que cada competição, né, tem a sua importância, né? Eu não costumo destacar, esse jogo é mais importante, esse jogo é menos. Não, pelo contrário. Acho que cada jogo tem sua importância. Eu vejo. Lógico que tem competições quando é torneio de mata-mata, né? Você faz jogo da ida, jogo da volta, né? Se torna mais difícil, né? Porque são jogos eliminatórios do que o campeonato de pontos corridos. Então a gente também tem que analisar né, por esse lado. E tem jogos, né? Lógico, você pegar um jogo final, né? Um jogo que vale um acesso, um jogo que vale uma vaga para uma Copa do Mundo. Então depende muito, né? De cada torneio. Mas a gente sabe que as competições nossas aqui na América do Sul, né? A disputa, a rivalidade é muito grande, né? Eu vejo muitos jogos aqui e acompanho outros colegas, né? Que trabalham nessas competições, a dificuldade que é, né, de trabalhar no nosso continente. E as competições internacionais, né, lógico, quando envolve seleções, envolve países, né, também tem tudo isso, né, é muito maior, né, o apelo público, o apelo por aquele país, para aquele continente. Então, assim, depende muito, né, de que nível de competição você vai trabalhar. Sem dúvida. E me fala uma coisa, qual foi o jogo que você apitou, que você guarda com carinho? Você fala assim, rapaz, aqui eu dei aula, um jogo importante que ninguém falou de mim, eu apitei, comandei a parada. Tem um aí que você guarda com carinho quando alguém te pergunta isso, não? Rapaz, eu fiz acho que você vai lembrar, se foi 2018, foi 2019, semifinal da Libertadores, Boca e River, Sim. o jogo da volta. Esse, esse foi Nossa. duro, mas foi um Como é jogo que bom. apita um jogo O desse, Klaus velho? fez, o, o Klaus fez o primeiro jogo, 2-0 pro River, eu fiz o segundo, a volta. Nossa, mãe do céu. Boca e River em 2019, isso mesmo, 2019. É, No 2019 que estádio do depois o Boca, River né? passou e pegou o Flamengo na decisão lá em Lima. Isso, isso. Nossa senhora. Esse jogo foi um jogo assim, um jogo especial. Que deu pra comandar numa boa, sem BO, os caras, os dois argentinos que, nossa senhora, é uma questão até Não, quase mas foi bom, cara. diplomática, né? Procuraram. Não, jogaram futebol, né? Deixou a gente trabalhar. Já tinha o VAR nessa época, né? A Conmebol já utilizava o VAR na fase final, né? Da Libertadores. Então, assim, foi um jogo muito bom. Que bom. E me fala uma coisa pra gente fechar, cara. Te agradecendo demais, Wilton Pereira Sampaio. Olha só como é legal também de poder bater um papo aqui exclusivo na Rádio Bandeirantes. A galera que tá mandando mensagem aqui no youtube.com/barra Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho eu registro mais a participação da galera. Eu quero falar um pouquinho mais do Wilton. Um ritual. Você que tá tanto tempo apitando. O que que você faz? Vai apitar um jogo 4 da tarde, 8 da noite, 7h30, seja lá. Qual que é o ritual do Wilton? Tem alguma coisa que você se apega? O que você costuma fazer no dia do jogo? Conta um pouquinho sobre como é o Wilton Pereira Sampaio e a sua preparação para um dia que você vai apitar um jogo. Então, provavelmente na noite anterior eu procuro descansar bem, né? Eu chego no hotel, descanso, né? Faço as minhas alimentações ali certinha, durmo bem à noite, né? E já estou ali já concentrado, né? Preparando para o jogo. No dia do jogo ou um dia antes eu evito sair, eu não saio, fico quieto, né? Em regime de concentração mesmo. Faço as minhas orações, né? Então, assim, sou católico. Eu faço minhas orações, procuro ali no meus momentos ali de meditação, né? Ter esse momento assim de fé, né? Pedindo proteção a Deus aí para a gente possa, né, fazer um grande jogo. E no mais, cara, assim, e tranquilidade, né? Ter que estar equilibrado, principalmente assim nos momentos prévios ao jogo, horas antes, saindo de hotel, estádio, chegando no estádio.
Então eu chego no estádio, vou direto pro meu vestiário, fico ali tranquilo, né, equilibrado. Porque o que eu já tinha de conversar com a minha equipe, já conversei, né, na reunião pré-jogo, né, no hotel. Então a gente já acertou tudo. Então ali no estádio é o momento já de focar o jogo, né, de estar com o jogo já na sua mente, mas mantendo aí o equilíbrio, porque se você vai para um jogo com muita carga, com muita pressão, a sua mente fica, né, você não consegue concentrar. Então eu procuro, né, me abster de coisas que venham atrapalhar, né, o meu trabalho. Acho que é um momento mesmo assim de estar em paz, equilibrado. Sensacional. Agora só uma última, agora por curiosidade, você que já tem bastante experiência, tem mais alguns anos apitando, você já pensa o que fazer quando pendurar o apito? Então, rapaz, ainda não planejei ainda, né, o que que eu vou fazer. Eu pretendo seguir aí na arbitragem, lógico, tendo condições físicas, né, psicológicas, poder continuar. Não sei até quando eu vou continuar. Se eu tiver condições físicas, quero seguir um pouco mais, né? Quem sabe até os 47, 48 anos. Né? Eu tive exemplos de colegas aí que seguiram até 48 na FIFA. O exemplo é o Alireza Fagani, né? Finalizou, 47 anos, apitou agora a final do Mundial. E pós-carreira, pós-arbitragem, né? No campo de jogo, vamos ver, né? Se surge alguma situação de ir pro VAR, ou se continuar na arbitragem, colaborando como instrutor de arbitragem. Então, assim, a arbitragem ela te dá outros, né, meios de trabalho, né? Então a gente vai analisar com calma, né, com carinho, para ver se realmente eu vou por outro lado, né, ou se retorno, né, para minha atividade que eu parei antes, que era professor, né? Então vamos analisar com carinho. Eu tenho certeza que a minha vontade hoje, né, é de colaborar, né, com a arbitragem. Legal. E que nota você dá de 0 a 10 para arbitragem brasileira atualmente? Cara, eu vou ser sincero. De coração, eu dou a nota 9. Tudo bem. 9. Nota 9 também, né? Tem que passar de ano, né, Wilton? Senão, pô, A você não gente pode se tem. auto-reprovar também, né, A Wilton? gente. A gente está evoluindo. Lógico que esse processo, né? Ele é um processo lento. Mas tenho certeza que estão chegando novos árbitros, né? Para entregar aí a arbitragem brasileira. Esses novos árbitros estão indo bem, né? Eu tenho certeza que eles vão logo, logo aí substituir, né? Os mais antigos aí à altura. Tomara, cara. A gente torce muito pra isso e torce muito pra vocês, que vocês possam cada vez mais ter uma vida tranquila, que vocês possam apitar da melhor forma possível, que na próxima temporada, de fato, a CBF tire do papel essa questão de profissionalizar o quadro de arbitragem do Brasil e que vocês tenham cada vez mais acompanhamento psicológico, estrutura, para que vocês possam executar o melhor trabalho possível. Wilton Pereira Sampaio. Que prazer ter batido esse papo pela primeira vez contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Só posso agradecer o pessoal do seu departamento de comunicação também, agradecer a sua educação, sua gentileza com a gente, o seu tempo aqui disponibilizado para contar os bastidores do futebol, dentro e fora de campo, e a gente procurar mostrar um pouquinho mais de quem é o Wilton Pereira Sampaio fora daquele retângulo, fora das quatro linhas. Que prazer, muito sucesso para você, uma boa sequência de carreira e um abraço especial para toda a sua família, viu, Wilton? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço em especial, né, a Rádio Bandeirantes e muito bom esse bate-papo, de você, né, poder falar do outro lado, né, do futebol, né, e agradeço mais uma vez pelo apoio, né, e um grande abraço. Wilton Pereira Sampaio, exclusivo no microfone da Bandeirantes. Depois dos nossos parceiros comerciais, mais da sua participação. youtube.com